Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. Presente há 112 anos aqui no Brasil, a BASF é uma das indústrias mais diversificadas e atua em diversos segmentos. A empresa tem produtos na área de agricultura, construção, eletrônicos e higiene. As vendas na América Latina chegaram à marca de quase 6 bilhões de euros no ano passado. Nós temos o prazer de receber aqui no JR Business Antônio Carlos Lacerda, vice-presidente sênior da BASF. Muito obrigado pela presença aqui no JR Business. Imagina, obrigado por vocês pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, tenho que te lembrar que o JR Business tem sempre novos episódios às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais na Record TV e também em formato podcast no seu tocador de áudio favorito. Bom, Lacerda, para começar então, mais de 100 anos aqui no Brasil, muita história. Eu queria que você falasse sobre como a BASF começou no mundo. Pois é, a BASF começou no mundo em 1865, olha só, 158 anos atrás, produzindo anilina, basicamente para tingir tecidos, e soda cáustica. Tanto que o nome BASF é Badisch, que é a região da Alemanha onde ela surgiu, anilina, soda Fabrik, uma fábrica de soda anilina na região de Badisch. E aí surgiu essa empresa, nessa ocasião, naquela região, e hoje, 158 anos depois, estamos em vários segmentos e com um faturamento global no ano passado de 87 bilhões de euros. Imagina só, olha só, o tamanho da empresa. E muita gente para trabalhar também, para cumprir as metas e a missão, né? Mais de 110 mil pessoas, Giovana, trabalham na BASF globalmente. Aqui no Brasil, qual que é a relevância do Brasil, né, para o grupo BASF? Olha, o Brasil é um dos mercados prioritários que nós temos no mundo dentro da BASF, principalmente na agricultura. A agricultura é o nosso maior negócio, os produtos ligados à produção de grãos e de frutíferas em geral. Então, esse é o grande mercado que nós temos, seguido de construção, automotivo e um mercado que também a gente é líder de mercado, que é de cosméticos. Cosméticos e soluções, produtos de limpeza para a casa. São mercados que nós temos uma presença muito forte e já há muitos anos desenvolvemos produtos junto aos nossos clientes aqui no Brasil. Já que você está falando sobre cosméticos, beleza, recentemente vocês lançaram um produto que se chama Bicente, que promete a experiência relacionada à perfumaria. O que é isso? A BASF é líder absoluta nas fragrâncias cítricas. E uma das formas que a gente tem de levar essas fragrâncias aos nossos clientes é através de um tablet. Esse tablet tem 20 ampolas dentro desse tablet, que produzem até 100 aspirações de produto. E a gente pode combinar essas fragrâncias de modo a que o cliente possa escolher qual a fragrância que fica melhor para aquele determinado produto. Então, um produto de limpeza, a gente manda o tablet para o cliente com aquelas 20 ampolas e a gente vai testando junto com ele remotamente qual que é a fragrância que ele prefere que o seu produto tenha de produtos BASF. Geralmente fragrâncias cítricas e também à base de mentol. Então, do tamanho da indústria, como é que vocês se dividem pelo Brasil, até por conta da logística, né? Nós temos 16 fábricas na América do Sul, 8 estão aqui no Brasil, nos estados de São Paulo, estamos na Bahia e também estamos em Pernambuco. Mas nós temos outros 24 centros de pesquisa ligados à agricultura. Então, a gente tem uma presença nacional, não somente na produção, no desenvolvimento de tecnologias, mas especialmente comercialmente, né? Nós estamos atendendo clientes do Oiapoque ao Chuí, literalmente. E em toda a América do Sul, porque a nossa estrutura é da América do Sul. Olá, Lacerda, você comentou sobre os centros de pesquisa. Isso tem muito a ver com inovação, né? É daí que saem as boas ideias, a criatividade para vocês oferecerem novas soluções e demandas? Também. Nós investimos globalmente 3% do nosso faturamento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Isso dá quase 3 bilhões de euros. Então, tem muita coisa surgindo, especialmente ligada à área da agricultura, à área de cosméticos, à pesquisa básica de produtos que estão por vir no mercado, da área de biológicos.
tem muita coisa acontecendo. Mas esses centros de pesquisa que nós temos aqui no Brasil são especialmente ligados à área da agricultura, da produção de sementes, para que a gente possa ter um país ainda mais forte, o que a gente chama da potência verde do Brasil, que ela seja potencializada literalmente aqui e fazer disso uma realidade. E o Brasil é e continue sendo o celeiro do mundo de uma forma sustentável, mas com muita inovação por trás disso. E a questão logística de vocês, como que é possível oferecer as soluções, os produtos para tantos clientes em todos os estados do país? Pois é, esse é um grande desafio que a gente tem. O país tem dimensões continentais e atender os nossos clientes da forma que nós gostamos de atender, queremos atender, é um grande desafio. E custa dinheiro. Custa dinheiro, nós temos grandes temas nas nossas rodovias que poderiam ser melhores. A gente tem um desejo muito grande de aumentar a exportação, mas infelizmente a gente tem alguns pontos que ainda precisam ser melhorados, especialmente nos portos, a infraestrutura dos portos. A gente atua muito fortemente no Porto de Santos e também na Bahia, e isso precisa ser melhorado, na Bahia, em Aratu. E tem uma diferença muito grande entre você trabalhar cargas sólidas e cargas líquidas nesses portos. E para nós isso faz uma diferença muito grande também para que a gente tenha mais competitividade. Mas tem boas notícias. Ultimamente a navegação de cabotagem, ela tem viabilizado bastante a competitividade dos nossos produtos que são feitos lá na Bahia para chegar aqui no Sudeste. Isso tem tirado das rodovias mais de 6 mil caminhões, para que você tenha uma ideia. E isso é importante do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de competitividade e até de segurança, né? Então esse foi um projeto, eu sei, de alguns anos atrás, né, e que ele está sendo implementado e que efetivamente ajuda, então, uma indústria do tamanho da BASF. No ano de 2012, a gente aprovou um investimento de 600 milhões de euros, imagina 3 bilhões de reais em dinheiro de hoje, na construção de um polo químico em Camaçari, na Bahia, para a produção de vários componentes químicos ligados à cadeia acrílica, né? E isso nada mais é do que uma matéria-prima utilizada em tintas, em adesivos e também na produção de fraldas, aquele polímero absorvente que tem dentro das fraldas. Então, o maior investimento da história recente da indústria química foi feito pela BASF, lá na Bahia. E quando a gente tem a cabotagem, isso ajuda muito a gente a trazer esses produtos aqui para a região Sudeste. Foi muito bacana isso. Bom, tirando um pouco do transporte nas rodovias, também tem a questão da sustentabilidade, né? Já chegando nesse ponto, o quanto isso é importante para a BASF e o quanto ela desenvolve produtos pensando no meio ambiente cada vez mais, porque até as empresas e os clientes devem exigir isso, não? Não tenha dúvida, hoje todo produto ou toda a fábrica da BASF, na hora que a gente trabalha na concepção dessa ideia, a sustentabilidade está presente. Qual que é o impacto que esse produto vai ter, que aquela fábrica vai ter no meio ambiente, nas pessoas? Isso, obviamente, tem que fazer parte daquela análise, porque, como você bem disse, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, eles demandam isso. Cada vez mais o mercado pede e tem uma aceitação muito maior por produtos sustentáveis. E nós também, nós como indústria, nós como profissionais, a gente tem um compromisso com isso. A gente tem que fazer com que a gente construa um planeta ou uma situação ou várias ações que façam com que a gente tenha um planeta melhor agora, para nós. A gente fala muito de futuro, mas na verdade a gente tem que começar, e já começamos a agir, para que a gente tenha uma mudança muito grande na forma como nós atuamos, na forma como nós tratamos o nosso planeta. Afinal de contas, estamos vivendo aqui. E a gente faz isso na prática, tá? Realmente a gente faz isso na prática, a gente tira produtos do nosso portfólio que anteriormente eram aceitáveis, a gente tira eles, porque hoje em dia já não é mais a forma como a gente atua. E a gente trabalha cada vez mais com energia limpa, com matérias-primas renováveis e com muito respeito às pessoas, ao meio ambiente. É assim que tem que ser. Trazendo um pouco para a questão da inovação e ao mesmo tempo do social, né? A BASF tem um projeto muito legal chamado PEGMED. O que é exatamente? Nossa, isso Explica para mim. É uma ideia que surgiu, na verdade, uma empresa que teve a ideia de buscar medicamentos que estão
próximos de perder a validade e geralmente eles precisam ser recolhidos das farmácias em um período que varia de 90 a 180 dias antes do vencimento. Então você imagina a quantidade de produto que é retirada do mercado antes do vencimento por precaução, é lógico, para que eles não sejam comercializados após o vencimento. E essa empresa, PegMed, ela trouxe a ideia da gente justamente, conjuntamente com a indústria farmacêutica, as farmácias, os distribuidores, de fazer com que esses produtos eles sejam doados de uma forma controlada, dirigida, para que a população carente tenha acesso a esses medicamentos. São medicamentos bons, que estão próximos da validade, mas têm a forma de atuação ainda intacta. Então a gente tem trabalhado muito forte para trazer essa ideia e colocá-la em prática. A gente deve conseguir as primeiras doações ainda esse ano. Projeto muito bacana, Giovana. Esse dá alegria de falar sobre ele. Que bacana, que bacana. Parabéns pela iniciativa. O Lacerda, e eu já aproveito, né, nós abrimos aqui a edição desse JR Business falando de vendas e de números grandiosos. Eu vou voltar neles aqui para você falar um pouco para mim. Em relação à marca dos quase 6 bilhões de euros no ano passado, isso na América Latina, né, falando de vendas na América Latina, só que houve uma redução no segundo trimestre de 2023 de quase 25%, né, em relação aí ao período anterior. Foi uma reação do mercado? O que aconteceu? E a projeção, a expectativa é de crescimento, de voltar a crescer? Olha, até bem pouco tempo atrás, até antes da pandemia, antes da guerra, a gente falava que o mundo é globalizado. Estamos num mundo globalizado. Aí veio a pandemia e o mundo não era tão globalizado assim. Os produtos, eles ficavam onde eles eram produzidos e era uma decisão política exportar ou não produtos. Isso foi durante a pandemia. E a gente sofreu muito isso com todo tipo de matéria-prima, inclusive medicamentos para combater a Covid. Acho que todos se lembram disso. Então o mundo não era tão globalizado assim. Aí veio a guerra. Veio a guerra e com a guerra, o que aconteceu? Alguns países estão se utilizando das suas capacidades produtivas para obter uma vantagem competitiva no mercado. Especialmente os países asiáticos têm grandes capacidades produtivas hoje. O mercado, a demanda nos seus mercados na Ásia caiu e isso faz com que eles estejam exportando para o mundo inteiro a preços muito baixos e volumes muito grandes. Então a gente, para se manter competitivo, a gente está reduzindo preços. Toda a cadeia está atuando dessa forma. É uma concorrência muito predatória até que está acontecendo e que ela é temporal, mas ela é extremamente danosa. Então, com a queda dos preços, existe uma certa redução de demanda em função da alta taxa de juros, da inflação. Então, essas duas coisas combinadas, inflação, taxa de juros e a terceira, essa invasão de produtos que a gente tem asiáticos no mercado nesse momento, estão fazendo com que tenha uma queda do volume e uma queda do preço. Daí vem essa redução que nós temos experimentado nos nossos negócios no mundo e também na América do Sul. Como o nosso negócio na América do Sul ele é mais dependente do negócio agro, nós caímos menos que os 25% que o negócio global da BASF caiu. Nós caímos algo como 18%. Mas mesmo assim é uma queda substancial. Uma curiosidade, aproveitando que você fala disso, em relação ao movimento que as grandes empresas como a BASF fazem neste momento, né? Você falou de pandemia, aí de repente da guerra da Ucrânia, quer dizer, tudo isso contribui para que as empresas tenham fornecedores mais próximos, tenham também as matérias-primas, né, no próprio país ou em países vizinhos. Esse movimento está efetivamente acontecendo? Nossa, essa pergunta é super oportuna, porque até antes da pandemia, a gente estava antevendo que alguma coisa ia acontecer. Porque esses movimentos de produção global, eles têm interesses de governos. Desde 2018, a gente começou aqui na América do Sul um processo de internalizar a produção de várias matérias-primas. Então hoje a gente, dentro da BASF, Mundo BASF, aqui na América do Sul, a gente já nacionalizou a produção de mais 40 produtos. Mais de 40 produtos que a gente não produzia aqui na América do Sul, a gente está produzindo aqui, justamente para diminuir essa dependência desse mercado, entre aspas, globalizado, que é globalizado à sua conveniência, né? Tem interesses. Então, é um esforço muito grande que a gente tem de ficar
aumentar a base produtiva aqui na região. E na hora que a gente aumenta, a gente começa a comprar matérias-primas locais, a gente começa a comprar embalagem aqui localmente, a gente começa a criar todo um ciclo virtuoso para o país. Então, muita gente chama isso de nearshoring, que é o termo em inglês, que lá em Minas chama produzir aqui mesmo. Então, é isso que a gente está tentando fazer de uma forma muito grande, mas tem que fazer sentido financeiramente. E você, há 18 anos na BASF, né? Conta um pouco sobre essa tua trajetória. Você sempre trabalhou nesse tipo de indústria ou não? Não, eu sou engenheiro agrônomo, na verdade, e formei em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, e comecei minha vida numa empresa multinacional também. Fiquei lá 18 anos e já há 19 anos estou na BASF, nas áreas químicas, né? Então, e o interessante é que a BASF, por essa variedade, diversidade de segmentos que ela atua, é como se eu estivesse trabalhando em várias empresas ao mesmo tempo. Que a gente atua na área automobilística, construção, cosméticos, farma, nutrição. Nós somos líderes na produção de vitaminas e ômega 3, imagina. Olha só, ninguém imagina. Somos líderes na comercialização de produtos para cosméticos. Filtros solares são da BASF. Área de mineração, extração de óleo, aditivos para plástico, aditivos para gasolina, diesel, etanol, BASF. Então, estamos presentes na vida de todos e todas sem a gente saber. Muita gente não sabe disso. Então, essa trajetória que eu tenho dentro da BASF, na verdade, é como se eu já tivesse trabalhado em várias empresas. Como líder dentro de uma empresa líder de mercado. É isso Como aí. é para você e qual o legado que você quer deixar? O maior legado é pessoas, né? A gente tem que, hoje, conviver com diferentes gerações, e isso é mais fácil falar do que no dia a dia. A gente tem que conviver com a incerteza, porque a única certeza que a gente tem hoje é uma grande incerteza. E a incerteza, ela é múltipla e a gente tem que preparar as pessoas, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Porque até o passado é incerto hoje. É difícil dizer isso, mas é assim que a gente tem que atuar e seguir adiante, ouvindo o nosso cliente, ouvindo os nossos colaboradores, ouvindo os nossos fornecedores, ouvindo as pessoas, para que a gente possa construir junto ou juntos um futuro sustentável de verdade. E é o que a gente faz e pratica dentro da BASF todos os dias. Não é fácil. Eu adoraria dizer que é fácil. Não é. É uma luta diária, mas vamos lá. Falando um pouco de carreira, aproveitando que a gente está nesse assunto, né? O que é importante hoje para um profissional? Quais são as qualidades, as qualificações que um profissional tem que ter para ir bem num mercado tão grande como esse e ter tantas oportunidades, já que, por exemplo, falando de BASF, né? São muitos segmentos, como você explicou aqui, então tem uma diversidade também de opções, né? Para tentativa de novos profissionais, para quem está assistindo. Olha, eu vou tirar teu óculos aqui. Quantas horas a gente tem para conversar? Olha, resiliência é um tema fundamental. Resiliência, flexibilidade e a capacidade de se expressar. Eu conheço muita gente super inteligente, mas que na hora de se expressar tem dificuldade. Então, um dos grandes desafios que a gente tem dentro da organização é fazer com que as pessoas possam se expressar da maneira correta para o público adequado. Então, a gente tem que estudar o público, estudar a audiência e, literalmente, a gente tem que, dentro dos princípios e valores da empresa, falar sempre a verdade, mas de uma forma que as pessoas possam entender. De uma forma que as pessoas possam, de uma forma colaborativa, elas possam olhar para nós e dizer, eu entendi o que ele falou. Verdade? Você é jornalista, eu estou falando para uma pessoa que, né, tem que falar que é verdade. O nosso desafio é falar fácil todos os dias. Imagina, olha só, que dificuldade que é também. Que legal. Agora eu ponho o óculos de volta. Perfeito. Bom, o Lacerda, em relação à segurança alimentar, né, vocês estão ligados, intimamente ligados a esse tema, né? A agricultura, trazer soluções para a agricultura nos próximos anos, é a chave do sucesso, acredito. É impressionante como a produtividade agrícola aumentou, a competitividade, o nível de tecnologia que é aplicado hoje no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil.
Isso nos torna muito competitivos. Soja, milho, especialmente, cana-de-açúcar, olha, e inúmeras outras culturas. A gente tem que continuar nesse caminho de inovação. Nós temos a entrada de produtos biológicos, agricultura sustentável, que é fazer com que a prática agrícola, o plantio, a colheita desses cereais e outros produtos agrícolas tenha o menor impacto possível no meio ambiente. E mais importante ainda, que ele tenha um impacto positivo nas pessoas. A gente tem que trabalhar muito forte a questão social em todo o Brasil. Nós temos hoje, só para te dar uma ideia, são 200 milhões de hectares, e um hectare é um campo de futebol, tá? 200 milhões de campos de futebol de pastagens no Brasil, dos quais 40%, 80 milhões de hectares, 80 milhões de campos de futebol, são pastagens totalmente degradadas, que a gente pode implementar práticas agrícolas para fazer com que aquelas áreas sejam produtivas. E à medida que aquelas áreas se tornam produtivas, elas geram riqueza naquela região. E a gente está falando do norte de Minas, a gente está falando do sertão da Bahia, a gente está falando em áreas onde realmente a população precisa de emprego, precisa com que aquela região crie condições para que a sociedade tenha melhores condições de vida. E a gente está trabalhando muito forte para que isso aconteça também, tropicalizando algumas culturas para que elas cresçam em condições adversas. E condições adversas é falta de chuva, é muito sol, e isso está acontecendo. Os técnicos, tanto do governo, da Embrapa, e os técnicos de universidades e também das instituições privadas como a BASF, a gente está trabalhando nesse sentido, para que realmente essas regiões se desenvolvam e aí as pessoas tenham uma condição de vida adequada naquela região. Difícil também, fácil de falar, mas a gente tem que fazer. E a gente está fazendo, acredite, a gente está fazendo. Bom, e fazendo 2023, 2024, tem algum produto, tem algum lançamento que você pode adiantar para a gente finalizar aqui a nossa entrevista? Olha, hoje, no mundo, dentro do mundo, você for decidir por onde colocar dinheiro hoje, investir em novas fábricas, provavelmente você vai investir nos Estados Unidos. Tem matéria-prima, tem energia, que não é exatamente verde, mas tem energia. Você tem mercado consumidor, você tem segurança jurídica. Então, uma das formas que a gente tem de diferenciar a América do Sul, especialmente o Brasil, a gente chama desse celeiro verde, que a gente tem que fazer com que o Brasil seja enxergado, de fato, como o celeiro verde do mundo. E esse celeiro verde ele tem alguns pilares. O primeiro deles é energia verde. E a gente está muito bem nessa área. Muito bem, avançando rápido com energia eólica, a energia dos reservatórios que a gente tem, energia solar. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a economia das matérias-primas renováveis. Então, a gente tem os óleos vegetais, a gente tem o etanol, que poucos no mundo têm, a tecnologia que a gente tem, e a gente está pouco aproveitando ainda, pode aproveitar muito mais. E tudo relacionado à biomassa, que é matéria-prima verde. Então, esse é o segundo pilar. Energia verde, o primeiro pilar, matérias-primas renováveis, o segundo pilar. E o terceiro pilar é a economia circular. A gente tem que reciclar plástico, a gente tem que reciclar papel, a gente tem que reciclar muito mais e fazer com que não somente a gente recicle mais, mas que as nossas embalagens tenham um conteúdo reciclado e que elas sejam recicláveis. São duas coisas diferentes. A embalagem ter um conteúdo reciclado, que é, por exemplo, uma embalagem de garrafa de água, ela ser de plástico reciclado. A outra coisa é a gente desenhar aquela garrafa para que ela seja reciclável. E uma coisa leva a outra. E a indústria está se movendo muito rápido para redesenhar suas embalagens para que elas sejam recicláveis e que aí a gente possa utilizar cada vez mais um conteúdo reciclado. Tudo que a gente está falando aqui sobre economia circular, esse benefício de reciclar tem que chegar lá nos catadores, para que realmente a gente possa causar uma transformação positiva social em toda a cadeia de produção. Não adianta só a gente reciclar e desenvolver embalagens recicláveis.
A gente tem que promover um benefício real para quem está separando esse material nas ruas, nos aterros sanitários. E isso é que a gente tem que fazer, é uma obrigação nossa. A gente tem que fazer isso. Caso contrário, a gente não está cumprindo o nosso papel. O nosso papel na sociedade, nós somos agentes de transformação. Mas a transformação tem que chegar em quem precisa. Senão, não adianta. A gente está fazendo metade do nosso trabalho. Lacerda, muito obrigada. Nosso programa está acabando. Gostaria de conversar mais. Já fica um convite aí para uma próxima. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos e todas que nos ouvem. Bom, JR Business é o nosso espaço para falar sobre negócios e histórias de sucesso. Você já sabe que toda semana tem um novo episódio do JR Business nas plataformas digitais da Record TV e também na nossa versão em podcast no seu tocador favorito. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima.